Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso discipulado. No episódio anterior a gente falou sobre o adversário de Deus, Satanás, e hoje a gente vai falar sobre Moisés, um dos principais personagens do Velho Testamento. Ele também foi o autor dos primeiros livros da Bíblia. Vamos lá. Eu vou dar uma resumida na história de Moisés. Moisés, ele nasceu no Egito, mas na época que ele nasceu, o faraó tinha dado uma ordem em que todo menino hebreu deveria ser lançado no rio. Mas aí os seus pais foram contra isso e eles esconderam o bebê e mais tarde os seus pais colocaram ele em um cesto e colocaram ele no rio. Aí, quando a filha do faraó foi tomar banho, ela viu o cesto flutuando. Aí, quando ela pegou o bebê, ela teve apego, ela gostou do menino. E a irmã de Moisés, ela estava vigiando de longe. E ela viu quando a princesa achou o bebê. Então ela foi, se aproveitou da situação e se ofereceu para encontrar alguém para cuidar do bebê. E essa irmã de Moisés, ela apresentou a própria mãe biológica de Moisés para cuidar do bebê. Aí Moisés foi crescendo e foi levado para viver na corte egípcia, onde ele ajudou o faraó em grandes feitos lá no Egito. Aí quando Moisés foi ficando mais velho, ele foi se apegando cada vez mais ao seu povo de origem, que eram os hebreus. E aí um dia Moisés viu um dos seus descendentes sendo agredido. Aí ele entrou no meio dessa briga e acabou matando o cara que estava agredindo um hebreu, que era egípcio. E quando o faraó soube o que aconteceu, ele mandou matar Moisés. Porém, Moisés acabou fugindo no sentido do deserto do Monte Sinai. E lá ele se estabeleceu. Ele acabou se casando e teve 2 filhos. E lá ele vivia como um pastor de ovelhas. E foi a partir daí que tudo começou a mudar. Lá em Êxodo 3 em diante diz o seguinte: Moisés estava cuidando das ovelhas atrás do deserto quando aparece um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. Sarça é um tipo de aglomerado de arbustos. Continuando. A sarça estava em chamas, mas não se consumia. E foi isso que despertou a curiosidade de Moisés. E ele foi se aproximando. Mas ao chegar próximo, Deus fala para ele não se aproximar, porque ali era uma terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés então encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aí em seguida, Deus fala para Moisés que tem visto o sofrimento do seu povo, que está preso lá no Egito, e tem ouvido os clamores de Moisés, pois Moisés estava sofrendo muito em saber que seu povo estava sendo oprimido. Então Deus desceu para livrar o povo da mão dos egípcios e irá guiá-los para uma nova terra, boa, larga e próspera. Deus fala para Moisés ir salvar o povo, e ao voltar eles terão que adorá-lo. Mas Moisés, meio receoso, pergunta para Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aí Deus disse:
certamente eu serei contigo. Então Moisés pergunta a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. No hebraico, que é a versão original, onde está escrito eu sou o que sou, na verdade está escrito YHWH. Mas aí, com o decorrer dos tempos, com as traduções, acabou se tornando Jeová, Já, Javé ou Yavé. São diversas transliterações, mas o mais popular é Jeová. Moisés retorna ao Egito para confrontar o faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Faraó não aceitou seu pedido e rejeitou o Deus de Israel, Jeová. Então, Jeová enviou uma série de 10 pragas. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre essas 10 pragas. Após o envio das pragas, Faraó deixou que o povo de Israel saísse do Egito. Mas enquanto o povo saía do Egito, Faraó ainda tentou persegui-los e achou que os israelitas seriam encurralados pelo mar. No entanto, Jeová abriu o mar vermelho para o povo passar e depois fechou sobre o exército de Faraó. Depois de salvar o povo, Moisés retorna ao Monte Sinai, onde ele passou 40 dias e 40 noites. E lá ele recebe de Jeová os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra. Após isso, ele conduziu o povo para a terra prometida, em peregrinação pelo deserto. Essa peregrinação durou nada menos que 40 anos, até que enfim chegaram na terra prometida. Grande parte do povo que foi salvo não conseguiu sobreviver a tempo de chegar na terra prometida. Uma observação sobre Moisés. Moisés era o servo de Jeová. Ele era tão íntimo com Jeová que ele podia frequentemente falar com Jeová. Jeová aparecia para ele. Jeová falava com Moisés face a face, assim como um amigo fala com o outro. Enfim, pessoal, esse foi o estudo de hoje, que era o personagem Moisés. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o personagem principal, ele, Jesus, nosso Salvador. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus.